Ô, Cleusa, deixa eu Oi. perguntar. Quando você começou a ganhar dinheiro, como que você administrou e o que que você fez com o dinheiro à medida em que ele começou a entrar muito mais na sua vida do que até então tinha entrado? Como que foi na tua cabeça, Eu né? investi cada centavo na minha empresa de volta. Tudo, Ah, absolutamente tudo. hum, Eu sabia que para a minha empresa cresceu muito rápido, né? hum. Lá nos primeiros anos de vida, lá, né, nos 10 anos, quando eu consegui, eu montei uma sociedade com uma amiga, depois com mais uma amiga. Então, eu investi na empresa. Quando No eu começo, então, a sua dia tinha 3 sócias. eu era sozinha com uma loja e era sócia em mais Ah, Salto, aliás, Salto era minha, Itu, Sorocaba e Indaiatuba. Mais ali três. nessas outras que tinham Tinha sócios. uma com meu irmão e duas com amigas funcionárias, que são. Inclusive, uma delas, eu tinha muito medo de ficar sozinha, que eu trabalhava até meia-noite lá nos meus 20 metros quadrados, e eu chamava minha amiga para ir namorar. Ficar com o namorado dela lá enquanto eu trabalhava. E a primeira oportunidade que eu tive, eu abri uma loja com ela em Sorocaba. Que a Ah, Elizabeth é minha sócia até hoje. é mesmo? Sim. Hoje vocês são em duas? Ou tem mais gente Hoje na sua eu dia? tenho duas sócias, mas a Sodier como marca é só minha e do meu filho. Tá, tá. Como lojas, eu tenho uma sócia em Sorocaba e tenho uma em Itu. Ah, Que entendi. manteve lá desde trás. A de Tá. Salto hoje, eu já dei para o meu irmão, não tenho, nem a minha primeira loja não existe mais. Eu não tenho nenhuma loja hoje que seja só minha, Tá, porque entendi. não dá tempo. E aí, mas e aí começou a entrar uma grana, você ia investindo, então em vez de você ficar gastando ou comprando coisas, você ia investindo na própria loja, material, equipamento. Tudo, funcionários, que até então eu Hum, não tinha condições de contratar funcionário. tá. Então, a primeira coisa, eu contratei funcionário para me ajudar. Mas eu passei os meus primeiros 5 anos trabalhando de domingo a domingo, sem folgar um único domingo. Em 5 anos, eu não folguei um único dia. Caramba. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei na minha casa num domingo, eu não sabia o que fazer com aquele dia. De tanto que eu entrava às 7 horas da manhã e eu trabalhava até às 8 da noite no domingo, e às vezes tudo que eu vendia era 1 ou 2 bolos. Às vezes era Nossa, assim, quase nada mesmo. tá. E às vezes no final do mês eu não tinha dinheiro para pagar energia, eu tinha medo que cortasse, era num bairro, mas eu tinha vergonha. Assim, imagina o cara subir, não posso cortar a energia do meu comércio. Então eu Hum, deixava da minha casa sem pagar, da minha mãe, e pagava a minha, e depois eu ia lá e pagava da minha mãe. Mas tá. não sobrava dinheiro para absolutamente nada. Mas por Hum, nenhum momento eu pensei em desistir, eu fiquei reclamando, sempre trabalhando para mais. Mas quando o tá. dinheiro de fato começou a sobrar, eu descobri que eu tinha que estruturar a minha empresa. E Tá. quando ela virou uma franquia, 10 anos depois, que foi através de um cliente do Roberto, da Vila Guilherme, que ia comprar bolo toda semana e falou, por que por que você não transforma a sua loja num franchise? Falei, nossa, que palavra difícil, é de comer isso, né? Aí ele falou, não, você Tem com pode... morango isso aí, né? Não, é gostoso, né? É. Eu falei, mas como que funciona? Daí ele explicou, falou, você pode levar sua marca a mais pessoas, eu tenho que vir buscar bolo toda semana aqui, que minha família adora seus bolos, eu posso ter ele em São Paulo. E aí, depois de 6 meses de tanto ele conversar, um dia eu acordei de manhã, vim até a BF, comprei um livro. O que que Aliás, é a BF? a BF, ela lida com franquia, Ah, tá, tá, franchise. tá. A BF é meu Deus, a Associação Associação Brasileira Brasileira? de Franchise. Ah, tá. Então, eu fui lá, fiz um curso, tinha mais umas 50 pessoas na sala, espero que eles tenham ido tão bem quanto eu, graças a Deus. E comprei alguns livros que falavam de franquia de A a Z e por aí afora. Estudei esses livros, eu adoro ler, então não tive nenhuma dificuldade. E acho que uns 15 ou 20 dias depois, eu liguei para o meu cliente e falei, pode vir aqui que você vai ser meu primeiro franqueado. 2 anos depois, eu tinha 50 lojas. Caramba, meu, que Então, rápido. assim, um cliente comia o bolo, ficava encantada, aí o parente, o primo, o cunhado, e foram comprando. Então, Cleusa, a ideia de franquia é quando você consegue abrir uma loja, unidades novas, mas que vão ter exatamente as mesmas coisas. Replicar um conceito que você tem e que você já testou no mercado, que nem eu estava 10 anos no mercado, então eu tinha um excelente produto, com boa aceitação, e que eu podia transformar esse negócio numa franquia. E Tá. tem várias formas de você transformar um negócio em franquia, mas eu optei, que na época todo mundo achava muito arriscado, que foi passar a receita para um franqueado e que ele tivesse uma cozinha no próprio local. É porque não corre o risco do cara roubar a tua receita e não querer ser franquia? Corre. É? Mas hoje a marca é mais do que uma receita. Tá. As pessoas vivem copiando minha receita todo É. dia.
E eu acho Deve assim, ter até vídeo no YouTube, talvez, ensinando como fazer o doce de eu o acho, bolo de eu morango. acho lamentável as pessoas que não têm capacidade para criar um negócio e vivem copiando dos outros. É. Por mais que a gente vive num país que nada se cria, tudo se copia, né? É um ditado quase que real. É. Mas eu acho muito pobre Sim, de sim. espírito, de criatividade. Você Não pode tem a capacidade de criar, Se né? você não tem capacidade de criar, como é que você vai viver na cola dos outros? E eu tenho muita gente que vive, e eu sei disso. Mas são pessoas também que não vão a lugar nenhum. Porque para você crescer, para você ter escala, você tem que criar novidade, você tem que demandar mercado, você tem que ter uma série de coisas. Tá. Não basta só uma ideia, né? Uma ideia todo mundo tem. Tirar ela do papel são poucos que conseguem. Então... Mas aí como é que você faz para, caramba, centenas de lojas? Como que você faz para garantir que todas sejam certas? Você tem problema às vezes? Tenho. Tipo, tem uma loja aqui que eu comprei aqui e não tá igual da outra. Tipo, acontece? Sim, pouquíssimo, mas acontece. Até que seria impossível não acontecer, né? Eu gostaria que não acontecesse. Mas nós temos uma grande aqui. Primeiro que nós homologamos excelentes fornecedores. Inclusive, a própria Nestlé é uma das top aí que está homologada, e 80% do nosso produto é Nestlé. Então, você trabalha com produto de qualidade, você já tem mais de meio caminho andado. Tá. Eu acho que ter qualidade, respeitar o cliente e brigar por isso é um pilar de qualquer empresa que queira ser sucesso. Tá. Então, a gente tem uma equipe. E lá atrás, quando eu falei que o dinheiro que foi entrando, eu fui investindo na empresa, eu fui estruturando, contratando nutricionista, advogado, consultores de campo, que é aquele consultor de produção que chega lá na tua loja sem avisar e vai no estoque e vê se você trocou o produto. E se você trocar o produto, você é notificado e depois multado. Então, tem... Porque aí, talvez, algum espertinho poderia colocar um produto de marca inferior para aumentar o lucro dele e fingir que está usando o da Nestlé. Exatamente. E aí, como é que chama? Produtor de campo? Como é que é? Consultor de campo. Consultor de campo, tá. O consultor de campo é aquele consultor que nossos próprios fornecedores homologados também têm autorização para entrar. Passa relatório para saber se estão comprando. É porque tá o nome deles lá, Sim. né? Tá. Então, eu sempre falo, quando a Sodier hoje, a Sodier Doces, ela não é da Maria ou do João. Quando o cliente entra, se eu tento dar uma despertinha, eu não estou me prejudicando só a mim. Eu estou prejudicando várias pessoas que fazem certo. Tem muitas pessoas a fim de buscar um caminho. Isso já foi mais difícil lá atrás. Hoje está muito mais fácil. Temos bem menos dificuldade em fazer com que o nosso produto seja padrão. E respeita o cliente. É o mínimo que você tem que ter. Mais do que me respeitar como franqueadora, que coloquei uma marca que eu desenvolvi na mão de alguém, é respeitar o cliente que entra a comprar um produto e ele deve ser respeitado. E a gente briga. Eu luto por esse cliente como um leão, porque lutando pelo cliente, eu estou lutando pela minha marca e eu estou lutando pelo franqueado também. E a conscientização, a gente trabalha muito. Não dá para você ficar dando uma despertinho. Nós não temos mais lugar no nosso país para espertinho. A gente espera que cada dia tenha menos espaço para gente esperto. Sim, sim. Esse é o lugar que a gente quer, né? É o lugar que eu luto todos os dias. Bom, muito bom. E uma dúvida. O que te dá, ou dava, né, mais trabalho? Mais trabalho não, mais dor de cabeça. Uma loja com poucos funcionários ou uma franquia com 400 mil lojas e 800 mil pessoas? O que te gera mais estresse? Mais franquias com os donos. Hoje, não mais, porque eu também, por vários anos, eu fiquei muito à frente desse negócio. Tá. E, aos poucos, eu fui descobrindo que eu podia colocar pessoas para me ajudar, gerente, diretores. E hoje, eu tenho bem menos. Já houve tempo que eu ia no banheiro, o telefone tocava. E eu sempre falei com todos os meus franqueados. Eu sempre atendi todos eles, qualquer hora. Sábado, domingo, à noite.